Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí a mais uma live da Foxbit, dessa vez com um convidado super especial, Edilson Osório, fundador do Original My. Ele já vai entrar aqui agora. O objetivo hoje é falar sobre tokens, falar sobre ICO, STO, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvida aí, pode mandar. O Edilson é um cara que, assim, brilhante, brasileiro que domina realmente o assunto de todos os pontos de vista. Assim. Fala, Bruno. Bruno, solicita, abre o ticket, cara. O pessoal tá levando no máximo, em média atual, né? Tá em um dia no máximo para responder. Eu sei que não é o tempo por isso, mas abre um ticket que o pessoal resolve a questão da senha, tá bom? Agora Agora foi. sim, agora estou vendo o Edilson. Cara, eu troquei de celular, para você ter ideia. Eu tava tentando entrar pelo Android congelado, troquei pro iPhone e foi. Magicamente, estamos dentro. Funciona. Boa. Aproveitando aí, o Bruno tem um cliente que solicitou um suporte rápido aqui. Ô, Bruno, manda um chat aqui pro Instagram da Foxbit com seu e-mail que a gente vai verificar, cara. Ah, pessoal, vamos lá. Mais uma live aí, dessa vez falando sobre tokens, ICO, STO, enfim, todos os S's possíveis aí de tokens. E dessa vez com um brasileiro aí que domina o tema, já fez o seu próprio e, sem dúvida nenhuma, um dos brasileiros mais brilhantes aí que trabalha com a tecnologia Isso, aqui gente no fez. Brasil. Infelizmente não no Brasil, né, por força maior. Você saiu do Brasil, foi fazer o STO fora do Brasil, mas faz parte também da gente aprender com a legislação brasileira e todos os desafios que aqui tem, né? É importante até É. comentar um pouquinho sobre a sua experiência em relação a isso e tudo mais. Mas vamos lá. Edilson, por favor, cara, se apresente. Quem é o Edilson Osório? Quem é o Original Mai? Tá. Bom, bem rapidamente, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Valeu por abrir o espaço para a gente compartilhar um pouquinho e falar de um tema que é divertidíssimo, né? Ele, além de tudo, é divertido, porque tem muita coisa que a gente pode fazer com a história do token. E, bom, eu sou Edilson, fundei a Original Mind em 2015. Foi a primeira empresa que botou um projeto de blockchain no Brasil. E no mundo foi a primeira que a gente chama de RegTech, que trabalha para ajudar os reguladores ou as regulações. Não ajudar o regulador, mas ajudar com que empresas estejam em compliance com as regulações, né? Fazendo toda a parte de governança digital. Então, a Original é uma plataforma que vai desde a identidade digital, com assinaturas digitais, autorizações, autenticação e autenticação de documentos, utilizando o blockchain por baixo dos panos para garantir a autenticidade de tudo e ajudar a trazer transparência para os processos de governança, porque a gente sabe, burocracia, ela só existe a corrupção pela má burocracia, porque a burocracia é uma caixa preta que ninguém abre, Sim. né? E por ser uma caixa preta, a corrupção acontece. Quando a gente Não, traz a camada de transparência, isso acaba. quanto mais bagunçado, né, mais papel e boroca, mais alguém ganha no meio de tudo isso, né? E Menos a normalmente gente. não é o quem deveria, né? Exatamente. Então é isso que o Original My faz. A gente começou já tem um bom trilho aí. A empresa começou no Brasil, resolvendo problemas no Brasil. E tivemos que tirar a empresa em determinado momento, em 2017, a gente tem que tomar uma decisão, porque a gente tentou fazer o nosso ICO no Brasil. Né? O ICO acabou não acontecendo no fim das contas. A gente não precisou do ICO. Mas a gente fez tudo para colocar o ICO de pé e ele só não aconteceu por causa do regulador brasileiro, que, por falta de entendimento, bloqueou a gente de todas as maneiras possíveis em Sim. 2017. E Chegaram, outros assuntos chegou, também. você chegou a ter ameaça de multa ou coisa do tipo ou não? Tive ameaça de prisão. Em Caramba, carta ofício da CVM. caraca. Eu É um tive desafio, cara. multa, ameaça de prisão. Foi super leve o relacionamento com eles. Que beleza, hein, cara. É, É, o regulador ele está mudando e é dever sim, nosso tentar ajudar nessa mudança, né? Mas nem sim, sempre é fácil. Normalmente não é fácil, essa que é a é. parte mais. É um desafio de empreender num país como o nosso, né? Extremamente burocrático, extremamente difícil e todo mundo que empreende aqui, cara,
te falar para você, merece um troféu, viu? Porque Merece, cada merece. uma que a gente enfrenta no dia a dia aqui que dói. E a Ah, gente, eu, você, como Foxbit, Original My, a gente sempre foi muito próximo dos reguladores, dos governantes, legisladores, né? Porque eles sempre nos procuraram, como a gente é pioneiro no mercado brasileiro e a gente construiu coisas sólidas, a gente acaba virando referência. Então, quando eles vêm tirar dúvidas, eles vêm e acabam falando com a gente. Vêm falar comigo, falar com a Fox, com você. uhum. Mas mesmo assim, de todo o trabalho de educação que a gente fez no mercado brasileiro, ainda vai a passos de tartaruga, né? E a gente sabe. Estamos aí, estamos jogando. Sim. Pessoal, só para ficar extremamente claro aqui, tá? Toda vez que alguém me pergunta qualquer exemplo, ou empresa, ou projeto de startup, qualquer coisa relacionada a blockchain que realmente utiliza a tecnologia na prática, o único que me vem na mente é a Original Mind. Que me desculpe os outros projetos brasileiros, mas quando eu falo de Brasil, é o principal projeto que me vem na mente, é o que eu sempre coloco como exemplo em palestras, em eventos, inclusive com conversas com reguladores que eu já tive. E aí, quando vem alguma pontuação em relação a casos que o regulador atrapalhou em startups, também Original My é um grande exemplo. É. Infelizmente, pela prática aí, né? Mas, bom, Edilson, como que foi... Primeira coisa, né? Antes da gente voltar, porque a gente acho que avançou uns passinhos aqui, foi lá no seu STO que deu problema lá em 2017 com o regulador e tudo mais. Mas da onde veio o Original My? Por que Original My? Da onde veio Edilson Osório? Para onde vai? O que você fazia antes? Quantas profissões você tem? Nossa, não, aí... Vamos Conta, entrar, pula essa. conta um pouquinho dessa trajetória aí. Como que você veio parar em blockchain? Acho que é importante também, até para mostrar para o pessoal que tem caminhos usando a tecnologia e que também, mesmo que você não seja um técnico ou que não tenha grande acesso a capital, você realmente pode trabalhar com isso, pode empreender com isso, pode ter ideias de utilizar a tecnologia e pode trazer para o dia a dia de forma prática, né? Eu torço pelo fim dos cartórios aí com o apoio do Original Mãe. É. Então, essa foi uma das coisas que também me causou um problema gigante, né? Você sabe disso. Então, vamos lá. Eu sou cientista computacional, né, e sou especialista em segurança da informação. Essa é a minha praia e eu trabalho com segurança da informação, cara, há mais de 25 anos. Imagina, eu fui cofundador praticamente de uma das primeiras empresas de segurança da informação na época, na era da internet no Brasil, em 96, 97. Isso. Eu estava na faculdade, com um colega de faculdade. E a gente já tinha participado de alguns grupos underground de BBS e tal. Quando a internet entrou no Brasil, a gente começou a trabalhar com... Ele já trabalhava mais tempo com segurança da informação focado e eu estava mais no underground. E aí eu vim para o lado da luz, né, para o IT Hacker, e começamos a trabalhar juntos. Então, por exemplo, sei lá, empresas de internet que entraram no Brasil, SBT Online, fui eu e ele que botamos de pé na época, sabe? Desde configuração, firewalls, colocar os modems para funcionar, tudo. Então faz tempo. Eu tenho uma carreira longa na área de segurança da informação, né? Inclusive tem alguns até reconhecimentos. Quando Snowden veio, né? Ele fez a apresentação no Brasil a primeira vez, a revista Exame me convidou para palestrar com o Snowden no evento. Então, eu já tenho uma trajetória na área de segurança da informação. E tive outras empresas, né? Então, o único emprego com carteira assinada que eu tenho é de professor, de colégio e faculdade, universidade. Porque de resto, eu só empreendi minha vida inteira. Ou prestei consultoria na área de tecnologia, ou fui professor, né? E tive diversos negócios. E um deles foi um software para casas noturnas, bares e restaurantes, que ele é muito grande no Brasil, tem uma penetração gigante, todas as grandes redes de casas noturnas utilizam esse sistema. E na época, em 2011, quando eu conheci o Bitcoin, eu tinha um laboratório, porque era eu que desenvolvia drivers, eu fazia driver para tela de touch, montava os equipamentos, eu desenvolvia os sistemas operacionais com Linux para
funcionar, desenvolvia o sistema operacional Linux para funcionar nessas máquinas embarcadas e tal. Então eu tinha um laboratório à minha disposição, um laboratório fantástico de equipamentos. E aí chega para mim assim, olha, dinheiro na internet que não pode ser copiado. Eu falei, é mentira. Do ponto de vista de segurança da informação, em 2011, a regra era, caiu na internet e você copia. MP3, os estúdios todos malucos com isso, e vídeo. Então, testei o Bitcoin. Eu tinha muita placa de vídeo na época, testei a mineração de Bitcoin com GPU na época. Entendi como funcionava. Eu já fazia na época a empresa, a gente gerenciava o faturamento de centenas de casas noturnas no Brasil. Então, eu sabia o que era lidar com o dinheiro dos outros. E não era uma coisa que eu queria continuar fazendo na área de tecnologia. Então, achei legal, entendi. O Bitcoin valia centavos na época, não valia nada. Energia elétrica do escritório bombou. Meus sócios vieram, cara, o que está acontecendo aqui? Um mês, o que você fez aqui? Né? O que explodiu aqui, né? O que explodiu aqui no escritório? Então, eu deixei o Bitcoin de lado, apontei o poder computacional para outras coisas. E deixei o Bitcoin de lado, né? E aí passou 2012, 2013, eu dei um exit naquela empresa e montei um negócio voltado para a terceira idade. E aí eu conheci outra pessoa que trabalha no mercado de Bitcoins, né? E aí ele virou para mim e falou assim, cara, a gente ia trabalhar juntos. Ele falou, cara, você conhece esse tal de Bitcoin? Eu falei, eu mexi um pouquinho ali atrás, entendo um pouco da tecnologia e tal. Que foi quando o Bitcoin deu aquela porrada de 100 para 1.200, né? É óbvio que eu voltei para olhar para isso, né? E aí não parei mais. Aí a Original My, ela surge porque em 2014, final de 2014, eu vi o case da Universidade de Nicosia, que autenticou o certificado de conclusão de curso em blockchain, super manual. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, tá dentro da minha área, é autenticação de documentos, infraestrutura do Bitcoin, que meu negócio sempre foi infraestrutura, e descentralização, né? Porque a história da descentralização de documentos, esse projeto, antes do negócio de casas noturnas, essa empresa, a gente trabalhava dentro do Instituto Ludwig, de pesquisa para o câncer, e a gente fez alguns projetos lá de computação distribuída, paralelização de processamento para computar código genético. Meu irmão foi um cara que escreveu até um paper, teve publicação, coautor de paper sobre paralelização na época, em 2002, 2004, isso, início dos anos 2000. E a gente trabalhou junto, utilizando os computadores do laboratório para processar código genético quando os caras não estavam usando. Hoje é super comum, na época não era. Na época tinha uma máquina, eu até brinco, a máquina chamava Paracel, tinha 1024 processadores só para fazer processamento de código genético. Imagina uma máquina em 2002 custar $350 mil. Nossa. Era muito dinheiro. E aí a gente conseguiu, né, com esse projeto de paralelização, utilizando os PCs dos pesquisadores, tipo 20 PCs dos pesquisadores, bateu em 5, 6 vezes a computação da Paracel, um computador pessoal. Então virou um baita de um case, né, para o processamento genético. Então eu sempre gostei desse negócio de computação distribuída e tal. Então quando chega em 2014, vejo o caso da Universidade de Nicosia, falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. O Brasil, a gente sabe, autenticação no Brasil. A gente tem algumas instituições que fazem a autenticação. A gente precisa de uma autoridade para provar que tudo é verdade no Brasil. Tem um motivo, né? Nível de confiança entre as pessoas e as instituições é muito baixo. A gente sabe disso. O brasileiro é recordista em número de fraude, infelizmente. Recordista. Então, quando a gente tem essas instituições que cobram taxas altas, burocráticas e tal, eu falei, bom, vamos começar por uma coisa que é simples. Propriedade intelectual. Eu fui músico, numa dessas carreiras aí, eu fui músico e sabia da dor. Falei, então vou começar apontando para o negócio de propriedade intelectual. Aí, na sequência, o pessoal começou, eu quero assinar contrato em blockchain. E aí eu sei que para assinar contrato a gente fez uma validação de identidade muito forte num país como o Brasil. E aí desenvolvi o protocolo para validação de identidade, isso em 2016, com assinatura de contratos. Lancei em 2017 na Consensus, que é o maior congresso de blockchain do mundo, lá em Nova York. E voltei para o Brasil
com a ideia fixa, eu tinha que levantar recursos, não tinha conseguido levantar com VCs, falei, vai ser um ICO. E aí começa a onda para colocar um ICO de pé no Brasil, o primeiro ICO brasileiro legalizar, assim, não por baixo dos panos, né? O Sim, primeiro não, ICO, você foi atrás de estudar com regulador, advogado, envolveu um monte de gente. Tá? Tem galera que pôs a ICO aí no ar, o cara colocou um PPT e acabou, né? E foi captando. foi captando, e tem uma galera que levantou muito dinheiro, né, com isso. Sim, Mas é que a Original Mais sempre teve muito holofote, então não dá para fazer uma coisa escondida. sim. Não, Sim. não dá. É a mesma coisa que falar, Foxbit vai fazer um negócio por baixo dos panos. Cara, não dá. Não dá, não dá. Cara, em Não dá. 2018, eu tive uma conversa com um jornalista e falei que eu tinha um sonho de fazer negociação de equity crowdfunding, usar a plataforma de trading, né, para negociar equity crowdfunding. Isso saiu numa entrevista, acho que foi em julho, por ali, tipo, um exemplo, não lembro o dia exato, um exemplo, sei lá, 15 de julho. Dia 16, final da tarde, e-mail da CVM. Olha, vem aqui explicar o que é isso que você está fazendo. Você já está fazendo, o que está acontecendo, vem aqui conversar com a gente e tal. Assim, fui lá, teve uma ótima conversa, foi muito bom, um super papo. É um produto que não rolou ainda, mas que eu ainda tenho muita vontade, mas que eu achei muito interessante esse fato de, cara, em menos de 24 horas, uma declaração minha em um jornal, a CVM entrou em contato, assim. Achei incrível, assim, a velocidade como que eles estão olhando e monitorando todo mundo, todos os participantes do ecossistema, né? Sem dúvida. Então não dá. A gente não pode, não tem como fazer alguma coisa por baixo dos panos. E outra, é pior, né? Porque assim como a Fox, a Original Mai, a gente tem um compromisso com o próprio mercado. A gente educou o mercado, a gente criou esse mercado no Brasil e a gente educa o mercado para que a gente possa operar e que outros agentes, outros players possam operar também, né? Então a gente tem essa responsabilidade e não dá para fugir disso, né? Sim, Tamo aí. E aí, estamos aí na luta. E, cara, você falou um pouquinho aí da Original Mai e da fundação e sobre você, mas você fez esse token, o que é esse token, né? Ele foi feito no blockchain do Ethereum, né? Correto? Isso. É um token utilitário, tá? Ele serve de acesso aos produtos da plataforma. Hoje ele te dá desconto nos produtos? Dá desconto nos produtos, né, na hora que você vai pagar. Inclusive, a gente fez uma das primeiras startups que conseguiu fazer uma espécie de stake com ele, mas com o usuário, não com a gente. Então, a gente consegue olhar o wallet do usuário, se ele tem o token, dependendo da quantidade de token que ele tem, a plataforma já dá um desconto automaticamente, só pelo fato de possuir o token, né? Sim. Então, o token chama ABC, que é Anti-Bureaucracy Coin. É um nome bastante sugestivo. Excelente, né? Nome. Deu muito rolo esse nome também já, por causa do nome, né? Uhum. Então, é um token utilitário. Tem alguns tipos de tokens que as empresas têm trabalhado, né? Tem os tokens utilitários, tem os tokens valor mobiliário, né? No Brasil é conhecido como valor mobiliário. São securities, como seriam nos Estados Unidos. Tem tokens mistos, né? O token, ele tem características de utilitário, tem características de valor mobiliário, mas para o regulador, se tiver uma pincelada de valor mobiliário, pronto, acabou. Então, se encaixa na regulação. O token utilitário é um token mais voltado para uso. É como se fosse, por exemplo, no nosso caso, é como se fosse uma chave de API. Sim. Então, o usuário adquire as chaves de API e vai usar a plataforma com a chave de API que ele adquiriu. A única diferença é que essa chave de API, se ele tá com um monte na cota dele, ele falou, cara, não quero mais, quero passar para frente para alguém que vai usar porque eu comprei muito. Então, ele pega aquilo que ele tem e vende para outra pessoa. Então, é uma chave de API que o usuário pode passar para frente se ele quiser, né? Adorei essa sua definição, cara. Uma chave de API. Token Utility é uma chave de API. Só que você compra um lote de chave de API, que ele expira. Você usa, expira. Usa, expira. Usa, expira. Exatamente. E porque você tem uma chave de API que você pode... Por exemplo, o que acontece? O voucher. Um monte de plataformas te dá voucher de desconto. Monte, né? Super normal. Só que o voucher de desconto, se você pegar o seu voucher e entregar para outra pessoa, ninguém garante para a pessoa que você não vai gastar do voucher.
Porque você pode chegar na plataforma e você fala, ai, caramba, não vou pagar essa, vou usar o voucher porque já tem crédito. E aí você usa o voucher que você vendeu para outra pessoa, que tinha tantos créditos, mas você ainda pode usar. Quando quando é um token, não dá, porque você passou o token para frente e o token passa a ser da pessoa. A propriedade do token trocou de mão. Então não dá para reaproveitar, né? Então não tem esse tipo de fraude. Então um token utilitário ele faz muito sentido para esse tipo de coisa, né? E o token valor mobiliário, né, que é o token security, ele é um token, por exemplo, ele pode representar uma participação na empresa, ele é mais voltado para direitos, né? Quando você fala uma participação na empresa que dá direito a voto, é um valor mobiliário. Mas não precisaria ser um direito a voto numa empresa. Tem uns caras que tokenizaram a vida. O cara tokenizou ele. Eu vi isso aí, cara. É bem curioso isso aí, né? As pessoas vão votar para tomada de decisão da carreira do cara, da vida dele. Vai casar, não vai casar. Foi comprar carro, o cara foi comprar um carro, os detentores do token decidiram qual carro que o cara ia comprar, né? Tem um jogador... É um experimento fantástico, né? Que dá para ser feito nisso. Cara, realmente é um experimento fantástico. Olha só, tem um jogador de basquete, eu até separei o nome dele aqui, chama Spencer Dinwiddie. Eu não sei como pronuncia o sobrenome dele, mas esse Spencer Dinwiddie. Esse cara, ele tokenizou parte do contrato dele. Ele tinha um contrato de 34 milhões de dólares, tokenizou mais ou menos um terço desse contrato e que ele conseguiu acessar antes, né? Um contrato de 3 anos, o cara conseguiu 13 ponto alguma coisa, milhões de dólares. E esses tokens estão na mão de pessoas que vão também tomar decisão em relação à carreira, essas coisas. Sim. E ele tá dando, cara, aí é super discutível, super discutível. O cara tá dando juros, pagando juros de 4,95 ao ano. Caramba! Caramba, é altíssimo. É altíssimo. Mas tá rolando. Aí o cara levantou a grana, tokenizou o contrato e tá pagando juros pra galera. É um modelo. Esses exemplos de tokenização, tem alguns outros que eu gosto bastante, que é imobiliário, né? Por exemplo, cara, eu posso não ter condição financeira para comprar um apartamento, ou um comercial, ou não, ou, sei lá, na Berrini aqui em São Paulo, que é muito caro. Mas eu posso comprar 1, 2, 3 metros quadrados e surfar a valorização desse metro quadrado. Exatamente. E ter a minha parte relacionada à quantidade de metros que eu tenho, do aluguel. E, cara, é fantástico, assim, você democratiza esse tipo de investimento, você dilui risco, você traz... a inovação nesse setor é incrível também, né? O setor de real estate, por exemplo, tem uma pessoa, aqui da Estônia, inclusive, eu estava auxiliando ele num projeto, ele está tokenizando uma ilha lá na Bahia. O cara é dono de uma ilha lá. E a ideia de tokenizar é que fosse uma ilha toda baseada em cripto e que o metro quadrado da ilha realmente fosse tokenizado, né? O acesso é só por mar, mas o cara tem o controle do estreito lá para chegar nos barcos. E, cara, é uma ilha com um condomínio fechado, com 1 metro quadrado tokenizado. Então, você, assim, cara, ok, eu não vou comprar uma casa, não vou construir uma casa, mas eu vou comprar 2, 3 metros lá. Quando construírem, o projeto do cara tem shopping, tem uma porrada de coisas na ilha. Quando isso estiver valorizado, daqui X anos, eu tenho um token que representa meu pedacinho lá. Eu não preciso comprar um baita de um terreno gigante e gastar uma grana enorme na frente. Eu pego um pedaço. Então, esse é um caso muito legal de uso de tokenização, né? Real estate. Acho que outro caso, só para introduzir aqui, tá? Não sei nem se entrar no tema. O pessoal tokenizando outros tipos de ativos, que nem obra de arte, tokenizando carro, tokenizando ouro, tokenizando dólar. Sim. Né? O ouro, eu sou bastante fã do projeto, estou acompanhando todos de perto. Cara, adoraria ter ele muito em breve por aqui. Assim, compre ouro e Bitcoin na Foxbit. Quem sabe? Isso deve acontecer muito em breve, se tudo correr bem. Então puxei a ponta do tapete, hein? Um pouquinho de spoiler aí, então. Olha o spoiler. Tô aprendendo e tô lendo bastante sobre os projetos, porque realmente, quando você trata de algum token
que ele efetivamente ele tem que ter um lastro, aí muda de figura. Você tem que estar muito seguro sobre aquele projeto e a gente tem que ter muita responsabilidade com os usuários para quem a gente está apresentando esse projeto. Então não é simplesmente coloca aí e vê o que rola, né? Não dá. Mas eu gosto bastante. O primeiro projeto de ouro que surgiu foi em 2016, assim que o Ethereum foi lançado, foi a Digix. Uhum. Os caras que escreveram um protocolo, hoje tem vários, mas a Digix, Sim. eles foram os primeiros a fazer tokenização de ouro. Eles pegaram um banco lá na Inglaterra, onde o ouro ficava guardado, fizeram um projeto todo para você acompanhar a auditoria da custódia do ouro lá, e o que você comprava de token representava 0,00 alguma coisa gramas de ouro, né? E foi um projeto muito bacana. Assim, eu lembro que eles tiveram um problema com a parte da auditoria, porque o que acontece com a tokenização? Quando a gente fala em criptomoeda, ela é nato digital. Então, você tem um protocolo digital que determina todas as regras, e o protocolo segue as regras sem interferência humana. Mas quando você fala em token, você está dizendo que é um direito no mundo analógico representado no mundo digital. Sim. Então, sempre vai precisar de uma ponte que faça certificação ou uma autoridade que garanta e que fale, olha, isso é isso. Porque não tem como ser 100%, a confiança ser 100% distribuída. Né? Você vai precisar confiar em alguém ou em algum grupo de alguém que vão falar algumas regras para fazer aquele jogo funcionar. Então, não é confiança 100% distribuída ou sistemas onde você não precisa de pensar em confiança como o Bitcoin. Por isso que, para mim, o Bitcoin tem muitas vantagens, né? Eu prefiro confiar na matemática do que em qualquer pessoa, né? Você vê o caso de uma fraude de 10 bilhões de dólares na China de ouro falso. Você viu isso? Quando saiu Agora, 2, 3 semanas atrás, né? Então, assim, o pessoal se alavancou em cima de um estoque de ouro falso de 10 bilhões de dólares. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E quebra e leva muita gente pro buraco, né? Sim. Um negócio desse. Eu acho que um caso legal que tem de tokenização de dólar descentralizada é a DAI, né, da MakerDAO. Sim. A DAI ela tem um mecanismo interessante, ela tem um nível de centralização descentralizada, porque funciona mais ou menos assim. Ela é ancorada 1 para 1 no dólar. Só que não é exatamente 1 para 1, porque quem define o valor da DAI é uma outra moeda, que é a Maker, onde os caras votam no valor que a DAI vai ter, ou no FII, na verdade. Então, se começa a cair muito valor, eles sobem os FIIs. Então, eles têm uma margem para trabalhar, quem tem direito de voto, e esses caras têm esse direito de voto é até consenso, alteração, update, coisas da rede. E também nessa flutuação do FII, eles votam para definir. Então, precisa de um consenso lá. Então, não é uma pessoa que chega lá e fala, não, o FII agora é tanto, ou para poder aproximar de novo. Porque a meta dela é ficar em 1 para 1. Mas se você olhar no histórico da DAI, ela tem uma flutuação bem leve, mas tem flutuação. Né? Mesmo o Tether, né, que deveria ser 1 para 1, ele tem flutuação no preço por crises de confiança, né? Então, exatamente. O Tether ainda é mais centralizado que a DAI, mas é um caso. Sim. É um caso. Vamos lá. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode mandar, fica à vontade. A gente está indo para o final aqui já. Normalmente a gente faz de 30 a 35 minutos, a gente já está a 30... Tá dando 30 minutos agora. Vamos fazer mais algumas perguntas aqui para concluir. E acho que a primeira aqui seria uma coisa mais trivial. O que é a diferença de uma criptomoeda para um token? Acho que a gente falou um pouquinho aqui, mas não deixou extremamente claro para o usuário. Tem mais de 3 mil criptomoedas, mais de sei lá quantos mil tokens. O que difere um do outro? Bom, então a criptomoeda, para arrematar, ela é aquela moeda que é lançada no meio digital, ela é nato digital e roda num protocolo digital. Ela está lá no mundo digital e não sai de lá. Né? O token é uma maneira de você trazer coisas do mundo real para o mundo digital. Então, por exemplo, você tem um quadro
e eu quero passar a propriedade daquele quadro para um detentor do token que fala assim, olha, ao invés de eu emitir um certificado num papel para falar que esse quadro pertence a tal pessoa, eu posso emitir um token e quem for o dono daquele token, tiver o token na wallet, é o dono do quadro. Né? Poderia ser de um carro, de um veículo, o carro poderia estar tokenizado, está na minha identidade, meu carro, minha casa, a gente comentou. Então, um token é sempre uma representação digital de um ativo no mundo real, no mundo analógico. Enquanto a criptomoeda, ela é nato digital. Tá? Perfeita definição, Edilson. Muito bom. E, cara, o que você vê aí de ICO, STO, IO? O que é a diferença de um para outro? O que muda, assim, entre eles, né? O que difere tanto? Você já teve alguns desafios aí regulatórios em um caso específico, né? Mas porque você tentou um STO, né? Que foi Security Tokens... Não, tentei um ICO. Não. Você tentou um ICO, ao Foi um contrário. ICO, é. Então, o que acontece com essas terminologias, né? O ICO foi uma brincadeira, como sempre, de um nome que provocou o mercado financeiro, o mercado dos reguladores. A SEC, Financeiro é IPO, né? Sempre foi os IPO. IPO. Vou fazer um IPO. E aí fizeram o ICO, que é o Initial Coin Offering. Quando vem um negócio para o mercado com o nome de Initial Coin Offering, fazendo uma analogia ao IPO, deixou todos os reguladores malucos. Então os caras não sabiam primeiro que os caras não tinham entendimento do que é quais são os tipos de token. Então a gente já comentou, existem os tokens utilitários, os tokens valor mobiliário e os tokens mistos. Se o token for misto e tiver uma característica de direito, como direito a voto, direito a dividendo, direito a alguma coisa, ele parece mais um token valor mobiliário, e aí você cai no âmbito da regulação, no caso do Brasil, da CVM. E então, os nomes, inclusive o ICO, o STO e o IO, eles estão relacionados ao tipo do token que vai ser feita a oferta. Então, quando você fala em oferta pública, que é o que a CVM tenta não deixar o que aconteça a todo custo, então, se o token for utilitário, que é uma chave de API, a chave de API eu poderia anunciar minha chave de API no Mercado Livre, se eu quisesse. Porque é um token utilitário, eu não estou dando direitos para a pessoa sobre a empresa, sobre retorno, juros, nada. Não estou dando direitos para a pessoa. Então, o ICO puro seria um ICO mais utilitário. Aí eles criaram um nome que é o STO, tá? Que é o Security Token Offering, que seria a oferta pública de tokens que são, sim, totalmente regulados. Então, você não fica no limbo, você sabe que são tokens regulados, de participações, participação na empresa, acionistas, propriedades e coisas que vão dar lucro, distribuir dividendos. Então, é a linha do ICO. E desculpa, o STO. E o STO, ele tem uma característica de que se você listar um token STO, você, empresa que lista, precisa estar sob a regulação do mercado de valores imobiliários. Enquanto um token utilitário, que é um ERC20, normalmente, você pode simplesmente listar o smart contract e está lá listado, que é como se fosse uma criptomoeda, qualquer coisa lá. A maioria das stablecoins, por exemplo, são utility tokens. Então... Isso, a maior parte das stables são utility token. Sim. Ótima definição. Ótimo link. O STO não. O STO, a exchange tem que tirar uma licença especial, porque ela vai atuar como se fosse uma bolsa de valores. Sim. Porque o STO acaba acontecendo. Eles misturam, porque antes do blockchain, você tinha emitir ações, era muito claro o que são ações e onde você emite ações. Quando chega o blockchain e a tecnologia, o pessoal fala assim, mas não faz sentido essa burocracia toda, ter que assinar livro de acionista e essa putaria toda para lançar qualquer coisa no mercado. Você vai aqui, lista, tá feito. Sim. Aí o pessoal fica maluco. Fora a liquidez, né? Uma coisa é eu fazer um IPO local, geograficamente centralizado no Brasil, com uma empresa X que vai ficar listando token e tudo mais.
Se eu faço um ICO, eu tomo o token e qualquer pessoa que tenha cripto no planeta pode ser meu sócio, entendeu? Era isso Exatamente. originalmente, né? Aí teve essas derivações, né, do ICO que para justamente deixar claro para o público e até para o regulador o que é cada token, né? O que Que é cada cada um é token. definido. É. E Antes, aí, o último que eu acho que a gente não comentou é o IEO. aí eu, É isso. o IEO. Então teve o ICO, que é nem, não é uma oferta pública. Qualquer coisa que você queira gerar escassez digital. Digital. Vem você lança lá. E as pessoas compram e usam. O STO é regulado, então já se pressupõe que são tokens que estarão, são valores imobiliários, são securities, estarão sob regulação forte e podem Uhum. ser listados em exchanges como bolsas reguladas. E o IO é uma maneira, por exemplo, fazer um ICO, colocar um ICO de pé é caro, trabalhoso pra caramba. E o principal ponto do ICO é você conseguir liquidez nesse token na largada. Porque você precisa listar esse token em exchanges, as exchanges cobram, e umas exchanges que cobram uma fortuna para fazer listagem do token, né? Sim. E tem que fazer market making, e pôr esse token na mão de um monte de gente. Então, é um trabalho homérico botar um ICO de pé. Uhum. Aí as exchanges que têm grande volume, elas olharam e falaram, poxa, e se eu fizer interno? Ao invés do cara ter todo esse trabalho de distribuição, eu já tenho aqui meus usuários, eu faço o trabalho de distribuição internamente no Exchange, eu listo, faço a distribuição interna e Vou vender rola para o meu público, e direto. vem para o meu público. Exato. Primeiro para o meu público, né? Então as exchanges começaram a elas administrarem os ICOs internos, Sim. fazendo em formato de IO. Acho que essa já é uma derivação porque está surgindo aí as super exchanges, né, as globais, que realmente atendem o mundo inteiro e você entra com token e sai com token. Então, ó, Descentralizada, né? Ainda por cima descentralizadas e por aí vai. descentralizada, né? Você não precisa muitas vezes de KYC, porque você está entrando com token, troca esse token é uma stablecoin, Uhum. troca esse token por coisas lá, por outras moedas lá dentro e sai com a criptomoeda que você escolheu. Então Sim. você não precisa nem passar por toda aquela burocracia, porque por que do KYC? Se você entrar com dinheiro na exchange ou sair com dinheiro da exchange, dinheiro passou pelo sistema financeiro local, a exchange está regulada. Sim. Ela vai precisar prestar contas. E tem responsabilidade. Eu E respondo tem penal e civil se der qualquer monstruosa. merda aqui, entendeu? Se passar Mas um dinheiro de político aqui, corrupto e tal, eu tô ferrado. Entendeu? então, e você é responsável. Então, por causa disso, a Exchange tem que fazer uma política de KYC gigante, documentação, Sim. olha quem é o cara, monitora, relatório, é um baita de um saco. Agora, se ela é 100% digital, você entra com token e você sai com token, você não está lidando, você não está transformando aquilo lá em dinheiro fiat local. Você não tem uma conexão com um banco para ter sua conta fechada, que nem os bancos fecham as contas. É uma exchange fecha a tua conta. Você Sim. não tem isso, né? Então facilita. Então as grandes exchanges, elas vislumbraram uma maneira de trabalhar 100% no digital. Isso para elas está sendo extremamente vantajoso, porque tira um monte de peso de regulação local que não tem por Sim. que fazer. Né? Simplesmente Tira não se risco aplica. da sociedade, né? Tira risco dos sócios, de É. problemas com o governo, justiça, etc. E fica mais fácil de operar, né? Sim. Sem dúvida. Os tokens que eles estão listando, a maioria deles são os tokens chamados ERC20, são os tokens mais tradicionais, mas criaram já tokens para securities, para valor imobiliário, como o 1400, né? Que é um token que ele é, cara, é um token próprio para você emitir um security. O que significa isso? Que o regulador pode pôr o dedo, por exemplo, e ser um canal de autorização. Então, é um token que, ao invés da pessoa poder livremente transferir esse token de A para B, você tem um botão no meio do caminho que tem que ser apertado por alguém, por uma autoridade, para dizer que aquela transação pode acontecer. Então, quando você pega o token no protocolo aí, no 1400, por exemplo, já está dizendo, eu estou até confirmando aqui, porque o 1400 eu acho que é o mais avançado em token security hoje,
E eu tô vendo se não tem mais algum listado para... Não, é esse mesmo. O 1.400 por 100% security e o 11,55 para o token misto, que é fungível e não fungível. Então é isso mesmo. Eu tinha separado aqui. É o 1.400 para token security e o 11,55 para tokens mistos, que é um token fungível e não fungível, né? Ele acaba atuando dos dois lados. Eu ia perguntar para você o que você pensa que seria o futuro dos tokens, mas acho que isso aí já é uma parte do futuro, né? Já é o que está rolando agora. Então, eu acho que os tokens, cara, a gente vai poder representar qualquer tipo de coisa no mundo digital, utilizando autoridades descentralizadas. Essa parte vai ser a mais legal. Porque hoje a gente depende de reguladores, De politicagem. Politicagem. Esse consenso vai ser uma autorregulação descentralizada que já começa a acontecer com câmaras de arbitragem descentralizadas, sistemas de decisão como Aragon, Kleros, tomadas de decisão descentralizada. O MakerDAO, Malemar, tem uma tomada de decisão descentralizada lá, né? É um grupo, mas acaba sendo descentralizado em determinado nível, pode descentralizar mais se quiser. Então, eu acho que o futuro é você poder realmente ter todo tipo de asset, todo tipo de ativo do mundo analógico no mundo virtual, tá? Desde a carta de Magic até qualquer coisa que você imaginar, pode ser ficha de cassino, tá? Pode ser tokenizada. E aí você tem a autoridade passa a ser descentralizada, que é o grande gargalo hoje da tokenização, são as autoridades que dizem que aquilo é aquilo, que certificam que aquilo está acontecendo. E está sendo desenvolvida essa descentralização. O blockchain, no final, ele muda até o próprio conceito de contrato social, né? Que a gente muda até isso, basicamente, que é o que acho que mantém a sociedade organizada, né? Basicamente. Um contrato é o que organiza o mundo como ele é hoje, né? É o contrato social que mantém as coisas acontecendo como elas acontecem. É a quebra no contrato social que faz acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos agora com o Black Lives Matter. Onde tem uma quebra no contrato social. O cara olha e fala assim, cara, eu tô fazendo minha parte, o cara que estava para me proteger não tá fazendo a parte dele. Por que eu tenho que continuar fazendo? Há uma quebra no contrato social. E esses contratos sociais, quando chega o blockchain, e isso a gente comentou aqui na live, ele começa a mudar umas regras que antes nunca foram possíveis de ter representadas por pessoas como eu, você, poder ter uma exchange, poder fazer um sistema de notarização digital que não depende de um terceiro para falar que um documento é verdadeiro, que uma assinatura aconteceu. Então, você começa a ter esses níveis de descentralização e as regras da sociedade mudam. Então, o blockchain ele veio para mudar como a sociedade se relaciona. E essas coisas todas serão revistas, já estão sendo revistas. Tanto é que eu brinco dizendo que existe um universo, você sabe disso, talvez o pessoal que esteja assistindo não tenha dúvida. Existe um universo 100% cripto. Parece que é uma realidade paralela. Eles têm regras próprias, as regras são definidas por consenso e as coisas funcionam. Aí você tem um mundo, o mundo real, com as instituições tradicionais, com o dinheiro tradicional. A Foxbit e a Original My, a gente está no meio do caminho. A gente fala com o mundo totalmente digital e faz uma interface para o meio analógico. E a gente toma porrada dos dois lados. Então, a tendência que eu vejo como sociedade é ela se movimentar cada vez mais para o lado digital. Sim. Pro desespero dos caras que comandam o lado analógico. Quem domina o mundo na prática, né? Porque assim, o blockchain permite basicamente aquela que antes era uma viagem, eu diria até, de muitas pessoas, que é quase o anarcocapitalismo na veia no mundo prático. Tá? Ele permite que você crie uma sociedade auto-organizada, baseada em matemática, em regras claras, bem definidas, sem nenhum governo específico. E que ela se organize. É incrível isso, assim.
Mas com governança. Ela não tem um governo. Ela não tem um no governo, sentido mas de Estado, mas tem governança automatizada através das DAOs ou criptomoedas como os tokens, que tem regras embutidas lá dentro que não deixam que a coisa saia de controle. Dinheiro programável, né? O token é também um tipo de dinheiro programável, ou uma participação societária programável, né? Que ela pode mudar a regra. Quando você está no papel, o papel é estanque. Você tem que fazer uma mudança na sociedade e registrar na junta. Quando você tem isso num token, você pode pôr as regras das mais diversas, regras de saída, regra de distribuição de lucro, regra de tudo lá. E ela ainda pode ter espaço para se adicionar em novas regras ou retirar em novas regras, em consenso por voto da Assembleia, dos detentores do token. Isso nunca foi possível antes na sociedade tradicional. Mas na sociedade digital é possível. Né? Sim, isso muda como as pessoas fazem negócios, assim, para sempre já... a gente está no início da história, que acho que o blockchain é quase como, sei lá, a invenção do computador, a invenção da energia elétrica, a invenção do... Exatamente. Praticamente isso, assim, de tão relevante que é a invenção da tecnologia para a gente. É isso aí. E é um prazer enorme poder fazer parte dessa história e contribuir ativamente, né? Estar no dia a dia e poder fazer essa coisa acontecer. Sem dúvida nenhuma. Se você fica 2 dias sem ler, cara, o que surge de novidade, de projeto, de coisa incrível, assim, você se perde. E, bom, acho que a gente falou um pouquinho aí de tokens e mercado tradicional, quanto isso vai mudar. Edilson, últimas considerações aí, a gente está indo para quase 1 hora de live. O papo fluiu. Bom, quero agradecer de novo o convite, para mim é um prazer, sabe que pode contar comigo sempre. E, cara, esse mundo já mudou. As pessoas que estão travadas no mundo tradicional, sinto muito lhes dizer, a realidade é outra e existem sociedades inteiras vivendo no mundo digital que não precisam mais das regras do mundo tradicional. Empresas, casamentos, vida acontecendo de ponta a ponta no ambiente digital, e isso já é realidade. Então, é só questão da gente conseguir acelerar esse processo para trazer mais pessoas do mundo analógico para esse mundo digital, porque é um mundo muito mais livre e muito mais justo, com regras claras. É isso aí. Isso aí. Pô, show de bola o papo, Edilson. Muito obrigado por ter participado. Pessoal, quem curtiu, quem gostou, deixa um comentário, deixa uma pergunta. A gente está sempre olhando. A live vai ficar disponibilizada aqui no Instagram. Eu acredito que vai para o YouTube da Foxbit também, mas aí tem que ver com o pessoal aqui. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aí, fica à vontade, entre em contato com a gente. É um prazer responder e poder ajudar que mais pessoas entendam sobre esse universo, esse ecossistema e, quem sabe, aí criam produtos, soluções, serviços, utilizando a tecnologia que a gente nem sonhou, né, Edilson? É isso aí. E vai surgir. Estão surgindo diariamente, como você disse, ficou 2 dias sem olhar as notícias, você se perde, porque essa revolução está acontecendo em uma velocidade incrível. Sim. Bom, pessoal, até mais. Prazerzaço. Valeu. Até mais. Até mais. Valeu. Boa noite.